Olá, turminha linda! Tudo bem? Bom, história, todo mundo com livro de história, lá na página 169. Vamos lá. Na verdade, aqui a gente vai responder interpretando o que nós já estudamos até agora, certo? Por que os tropeiros foram importantes para o abastecimento de alimentos nas vilas do Brasil, na época da colônia e do império? Lembra que a gente falou dos tropeiros na aula passada, né? Que eram comerciantes, vamos dizer assim, montados em seus cavalos, puxando seus burros, né? Suas antas lá, cheio de mercadorias, eles saíam para vender. Vocês lembram disso? Opa! Então, por que eram os tropeiros que faziam transporte de mercadorias para as vilas, certo? Exercício 4. Como os tropeiros colaboraram para a fundação das cidades no interior do Brasil? Lembra que nós falamos que cada vez que eles iam, né, nessas viagens, eles iam parando e formando as vilas? Então, por causa das rotas percorridas pelos tropeiros para levar alimentos e mercadorias ao interior. Assinale V se a frase for verdadeira e F se a frase for falsa, ok? O ofício do tropeiro surgiu quando os paulistas descobriram ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais. Será? Lá em Vila Rica, que depois ficou chamada de Ouro Preto? Verdadeiro. Com a descoberta do ouro, muitos indígenas migraram para a região em que ele estava e diversas aldeias foram fundadas. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não foram os índios. Os primeiros tropeiros queriam obter algum ganho econômico com o transporte de mercadorias em outras regiões. Verdadeiro, né? Eles não iam levar mercadoria de um lugar para o outro sem ganhar nada, tá? Página 170. Observe a imagem e leia o texto. Então, nós temos aqui um monumento que representa a imigração italiana no subdistrito de Quiririm, lá em São Paulo. Antes da chegada dos italianos, Quiririm já tinha este nome, que é de origem tupi e significa lugar sossegado. Em 1889, foi fundada a colônia de Quiririm para receber as inúmeras famílias italianas que começaram a chegar à cidade de Taubaté. De acordo com esse texto aqui que nós temos, né, podemos afirmar que a cidade de Quiririm é conhecida por causa dos moradores de Taubaté, dos imigrantes italianos ou dos índios, dos indígenas tupi? Aí já está bem simples, já está falando lá, né? Devido aos italianos. Página 171. O que eu aprendi? Que os espaços de convivência podem ter diferentes funções e uso, podemos classificá-los como espaços públicos, privados e domésticos, que os registros de memórias nos espaços públicos remetem à história local ou nacional, que muitos registros de memória estão presentes nos nomes de ruas, bairros e cidades, que os monumentos podem ser homenagens de personalidades históricas, grupos sociais, ou podem simbolizar um acontecimento que contribuiu para a história. Diante disso, lá na página 172, nós vamos pintar as informações de acordo com a legenda. Roxo, se estivermos falando do espaço público, verde, se for espaço privado, e amarelo, se for um espaço doméstico. Pessoal, esse colégio aqui, podemos dizer que ele é público, privado ou doméstico? Na verdade, são duas respostas. O colégio ele pode ser tanto público como privado. Nós estudamos isso na aula passada. Então, público, você vai pintar de roxinho. Privado, você vai pintar de verdinho, ok? Aqui, nós temos fotografias, retratos, né?
memórias aí de uma família. Então, se você olhar para essa imagem, você lembra o quê? Uma casa, certo? Uma moradia. Você diria que a moradia é público, é privado ou é doméstico? A moradia nós chamamos de doméstico. Então, amarelinho. Aqui, Rua Tupinambá. A Rua Tupinambá, ela é considerada um espaço público, privado ou doméstico? É um espaço público, ok? De todos nós cidadãos. Agora, todo mundo vai lá na página 183, ok? Pessoal, lá na página 183, você vai destacar, olha lá, João foi passar as férias escolares na casa de sua tia, que se mudou para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que João visitou a cidade. Ele ficou impressionado quando subiu o Morro do Corcovado e viu a grandiosidade da estátua do Cristo Redentor, que faz parte da paisagem da cidade desde 2012. Ela é considerada patrimônio cultural da humanidade. Leia o que João disse para sua amiga Maitê e colhe o selo do cartão postal que está disponível no material complementar. Pessoal, aqui, ó. Então, na página 219, você vai retirar esse selo, ok? E vai colar ele aqui no cartão postal. Hoje, pude finalmente conhecer o Cristo Redentor. Ele é muito grande e ainda fica no topo do Morro do Corcovado. Em um dos lugares mais altos da cidade. O mais legal é que quando estamos aos pés do Cristo Redentor, podemos ver a cidade inteira do Rio de Janeiro e ter a impressão de que ela é bem pequena, que você está olhando lá do alto, né? Dá essa impressão. Então, você vai colar aqui o selo, ok? Da página 219. Marque, olha lá, a qual tipo de patrimônio o Cristo Redentor corresponde? O Cristo Redentor, gente, aqui que você está vendo, algumas pessoas até foram já visitar o Cristo Redentor. Você acha que o Cristo Redentor é uma pintura? É uma escultura ou é uma cidade? Ela é uma escultura. E por que você diz que ela é uma escultura? Porque ela possui altura, profundidade e largura, certo? Você acha que o Cristo trata-se de um patrimônio cultural material ou imaterial? Material que você pega, que é concreto, que você põe a mão, ou imaterial que você não consegue pôr a mão? Ele é material, um patrimônio cultural material. 2. O Cristo Redentor, além de compor a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, que também é considerada patrimônio cultural da humanidade, é um famoso ponto turístico. Todos os anos, milhares de turistas de diferentes partes do mundo o visitam. Você já teve a oportunidade de conhecer algum patrimônio cultural em algum passeio ou viagem? O que você aprendeu e o que achou sobre ele? Então, aqui é uma resposta pessoal. Eu quero saber se você, por um acaso, já foi passear em algum lugar e já viu algum patrimônio cultural, material, nesse lugar que você viajou, ok? Então, é uma resposta pessoal. Vamos para a última página aí, a 185, ok? Em 2018, um registro fotográfico revelou que o painel Revoluções Pernambucanas de Corbiniato Lins, localizado na cidade de Recife, em Pernambuco, sofreu uma série de pichações. Por que são pichações? Olha aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, ele é num patrimônio, ok? E olha o que fizeram. Picharam, escreveram em cima desse patrimônio aqui. Em sua opinião, pode ser considerado que pode-se considerar que esse tipo de ação é contra a lei e contra o patrimônio cultural? Né, gente? Sim, porque não se deve destruir ou degradar ou pichar um patrimônio cultural de forma nenhuma. A gente tem que saber, a gente tem que fazer o quê? Preservar, cuidar, certo? É algo que conta a nossa história. Se você começar a destruir algo que conta a nossa história, a gente não vai ter mais nenhum patrimônio cultural material para ser contado, ok?
Retome o artigo 216 da Constituição Federal e transcreva o que é previsto. Então, se você voltar lá nas páginas que falam sobre as leis, nós temos o artigo 216 que fala que é o 4º parágrafo aí, os danos e ameaças ao patrimônio cultural são punidos na forma de lei. Ok? Pessoal, ficamos por aqui com mais uma aula de história e voltamos na próxima. Ó, um super beijo para vocês.